tire a palavra tal e coloque a palavra tal. Normalmente, o que o pessoal faz? Olha só para o sentido e esquece o resto, gente. Tem que ter muito cuidado, tá? Tem que ter muito cuidado com as pegadinhas, né? Então, nessa questão 6, olha o que a banca tá fazendo, né? Ela pede para você tirar a palavra fruto e colocar a palavra ideia. E normalmente, o que o candidato faz, né? Ele tira uma e vê, o sentido cabe. E ele esquece o resto. Eu coloquei 2 questões nesse material exatamente para chamar a sua atenção para isso. Quando você substitui, se a questão falar de correção gramatical, tem que ficar atento. Tem que ficar atento à acentuação, ortografia, crase, regência. Pode ser que essa alteração traga algum problema nessa frase. Essa questão ela trabalhou com a acentuação. Quando você encontra esses sons, os sons el, ei e oi, esses sons, eles formam o que nós chamamos de ditongos abertos. El, ei e oi. Para facilitar, você pode guardar a frase há caracóis nos chapéus dos coronéis. Eu tenho oi, el e ei. Com a reforma ortográfica, esses ditongos abertos, eles só ganham acento quando eles aparecem no final da nossa palavra. Só se eles estiverem no final. Então, nesse caso, ó, véu, o el está no final. Corrói, o oi está no final. Pastéis, o ei está no final. Ditongo aberto só tem acento no final. Agora, gente, muito cuidado, porque se os ditongos abertos não estiverem no final da nossa palavra, eles não são mais acentuados. Quando você pensa na palavra moreia, como é que você separa as sílabas? Deixa o ditongo aberto junto. Moreia eu tenho ei, deixo o ditongo aberto junto. Eu faço mo, rei, a. O ditongo aberto, ele não está no final, ele está na penúltima. Quando eu penso na palavra paranoia, eu separo pa, ra, noi, a. O ditongo aberto está na penúltima. Gente, ditongo aberto na penúltima não tem acento mais. Então, era uma palavra que tinha acento, mas perdeu. O ditongo aberto só é acentuado no final. E a pegadinha da questão foi exatamente usar a palavra ideia. Quando eu penso na palavra ideia, como é que eu separo as sílabas? I, dei, a. O ditongo aberto não está no final. Se ele não está no final, ele não tem mais acento. Então, como é que eu vou substituir a palavra fruto pela palavra ideia com acento? Não existe mais esta palavra. Não dá para substituir. Você tem um problema de correção gramatical. Por isso, essa questão é uma questão errada. Gente, muito cuidado, porque o pessoal olha para o sentido e acaba não olhando os outros detalhes. Tem que ter muito cuidado com isso. Legal, tranquilo, entendido, gente? Bora para a próxima, então. Ainda pensando em acentuação gráfica, eu trouxe 2 questões de acentuação gráfica. Gente, não importa, tá? Não importa se o CESP trabalha com múltipla escolha, se ele trabalha com certo e errado, a visão da banca é a mesma. Isso aí é até bem interessante, porque às vezes, gente, o pessoal acha que a minha prova CESP, Sebrasp é de múltipla escolha. Eu só tenho que resolver questão de múltipla escolha. A minha prova CESP é de certo e errado. Eu só tenho que resolver questão de certo e errado. Nada disso. A abordagem da banca em português é a mesma, tá? É a mesma. A prova de múltipla escolha acaba dando um pouco mais de trabalho, porque você vai ter que avaliar item a item. Mas a forma de cobrar, o que é cobrado,
É exatamente a mesma coisa, tá? Então, para a galera aí que já tem banca definida, Grazi, eu vou fazer prova SESP, minha prova é múltipla escolha. Posso estudar por certo e errado? Pode. A minha prova é certo e errado. Posso estudar por múltipla escolha? Pode, tá? A visão da banca é a mesma. Então, vamos lá. O que que nós temos aqui? Ao separar as sílabas. Gente, se você separar o I, se você separar o U sozinhos ou acompanhados de S, você tem uma regra que nós chamamos regra do hiato. É a regra do hiato tônico. Separou o I, separou o U, sozinhos ou acompanhados de S, você tem a regra do hiato. Então, nesse caso, eu tenho a palavra açaí. Como é que eu separo as sílabas da palavra açaí? Eu faço a, sa, i. Separei o i. Quando eu separo o i, eu tenho aqui a regra do hiato. Na próxima, na palavra saúva, como é que eu separo as sílabas da palavra saúva? Sa, u, va. Separou o u. Quando você separa o u, você tem a regra do hiato. Agora, gente, ó, só voltando a um detalhe aqui. Cuidado quando o enunciado da questão pede manutenção de sentido, quando ele pede manutenção da coerência. São coisas diferentes. Sentido é a mensagem que você transmite. Coerência é olhar se tem lógica o que eu estou dizendo. Se eu digo para você, eu bebi vinho, eu vou substituir a palavra vinho pela palavra cerveja. Eu bebi cerveja. A substituição da palavra vinho pela palavra cerveja mantém o sentido? Claro que não. Uma coisa é você beber vinho e outra coisa é você beber cerveja. São coisas diferentes, eu tenho sentidos diferentes. Então, essa substituição, ela não mantém o sentido. Outra coisa é quando a banca pergunta se mantém coerência. Manter coerência é olhar se tem lógica o que eu tô dizendo. Se eu digo para você, eu bebi vinho, tem lógica o que a Grazi está dizendo? Tem. Se eu digo, eu bebi cerveja, tem lógica o que eu tô dizendo? Sim. A substituição da palavra vinho pela palavra cerveja mantém a coerência, ou seja, mantém a lógica? Sim. Eu bebi água, mantém a coerência? Mantém. Eu bebi pedra, mantém a coerência? Não. Como assim, Grazi? Você bebeu pedra? Não tem sentido, não tem lógica o que você está me dizendo. Então, cuidado, porque muita gente achou que essa questão estava errada por causa da coerência. Quando ele pergunta se mantém a coerência, eu quero saber se tem lógica o que ele está me dizendo. Se eu colocar aqui a palavra ideia, a criação da empresa foi ideia da campanha O Petróleo é Nosso. Tem lógica o que ele está me dizendo? Tem lógica, tem coerência. Tudo bem? Ele não pediu manutenção de sentido, ele pediu manutenção da coerência. Deu para perceber, gente? Se eu digo, eu comprei um vestido, vou trocar. Eu comprei um sapato. A substituição de vestido por sapato mantém a coerência? Mantém. As duas frases têm lógica, tá? Então, muito cuidado com isso. Legal? Então, vamos lá. Gente, voltando aqui ao raciocínio. Quando você separa as sílabas, se você separar o I, se você separar o U, sozinhos ou acompanhados de S, você tem a regra de quê? A regra do hiato, beleza? Bem, aí só mais uma ideia, se você pensa na palavra página, note que o acento, ele está aparecendo na última, na penúltima, na antepenúltima. Quando o acento está na antepenúltima, você tem uma palavra proparoxítona. E todas as palavras proparoxítonas são acentuadas, beleza? Todas as palavras proparoxítonas
são acentuados. Então, o que que ele pede aqui? Assinale a opção em que as palavras apresentadas são acentuadas graficamente, porque são paroxítonas, em que a vogal I ou U tônica formam hiato com a vogal da sílaba anterior. Gente, a primeira coisa que você vai procurar, ele está falando sobre a regra do hiato. Eu tenho que procurar hiato. Na nossa letra A, eu tenho a palavra incluído. Como é que eu separo? Incluído. Beleza. Aqui eu tenho o hiato. Mas, gente, quando eu penso na palavra inúmeros, o acento, ele está na antepenúltima. Quando o acento está na antepenúltima, eu tenho uma palavra, o quê? Proparoxítona. E todas as proparoxítonas são acentuadas. Não tem nada a ver aqui com a regra do hiato. Mas quando eu penso na palavra países, eu separo pa, i, zeis. Separei o i. Quando eu penso na palavra prejuízo, eu separo de que maneira? Pre, ju, i, zois. Tá vendo? Nos dois casos, eu tenho o i sendo separado. Se o i é separado, eu tenho o hiato. Eu tenho hiato aí. Eu vou olhar as outras. Na letra C, eu já sei que em países eu tenho hiato. Mas quando eu penso em herói, eu tenho oi. Nós acabamos de ver. Há caracóis nos chapéus dos coronéis. Quando eu trabalho com som oi, o que eu tenho é um ditongo aberto, galera. Então, aqui é ditongo aberto, já não serve, tá vendo? Em heróis é o oi. Oi é ditongo aberto, não serve. Nós já vimos que inúmeros, que tá aqui na letra A, é palavra proparoxítona, não serve. Conteúdo, eu separo de que maneira? Com, T, U, 2. Aqui eu tô separando o U. Aqui eu tenho o hiato. Então, na realidade, gente, o que que a banca queria nessa questão? Eu quero a regra do hiato. Era isso que ele queria, tá? Eu quero a regra do hiato, eu tenho hiato aqui, eu tenho o hiato aqui. Só que ele ainda foi mais específico. Porque esse hiato, ele pode aparecer na última sílaba, tá vendo? Mas ele também pode aparecer na última, na penúltima, não faz diferença. Quando o hiato está na última, o hiato está em uma palavra oxítona. Quando o hiato está na penúltima, o hiato está em uma palavra o quê? Paroxítona. Não faz diferença. É a regra do hiato. Mas o hiato pode estar na última, o hiato pode estar na penúltima, sem problemas. Então, a banca, para tentar complicar um pouco mais, note que no enunciado ela falou: eu quero o hiato, mas eu quero o hiato na palavra paroxítona. Ou seja, eu quero o hiato na penúltima. E note que nos casos que nós visualizamos, olha lá, última, penúltima. Última, penúltima. É o hiato? É a regra do hiato. Só que o hiato está na penúltima. Quando o hiato está na penúltima, ele está na palavra paroxítona. Deu para entender, galera? Tranquilo? Então, por isso, a nossa resposta é, de fato, a nossa letra B. Questão bem legal, né? Ele queria a regra do hiato, mas para tentar dar um nó na cabeça do candidato, ele falou do hiato em palavra paroxítona. Então,